Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Hoje tenho aqui comigo o João Medeiros, que é astrólogo e uma pessoa que eu estimo muito, que admiro muito pelo seu trabalho, pela sua seriedade e por conteúdo maravilhoso. Bem, ainda me lembro da nossa última conversa no Gaia Talks, das coisas que trouxeste e que despertaram muitas coisas em mim. Então estou muito feliz de ter cá, bem-vindo. Obrigado, Inês, pelo convite maravilhoso. Estou muito, muito feliz de ter cá e é sempre assim, o tema da astrologia é sempre algo que o público pede porque querem saber orientações e é realmente um mundo super complexo, profundo e é quase sei lá, não sei se é a melhor expressão, um espelho para nos vermos, não é? Sim, sem dúvida, é um espelho cósmico, um espelho sagrado, às vezes mais linear de interpretar, outras vezes mais complexo de interpretar, mas que nos ajuda, lá está, não nos desculpa, mas ajuda-nos a perceber o que é que nos é pedido em certa altura da nossa vida. E, portanto, não resolve os nossos problemas, mas dá-nos as tais luzes. O que é que são as estrelas? As estrelas são luzes que nos guiam e iluminam o caminho. Mas nós temos sempre que fazer o nosso próprio processo. E daí eu costumo dizer a quem está interessado na astrologia que é fantástico conhecer o seu mapa, mas depois há outra parte, é o que é que eu agora faço com esta informação e como é que eu, ajo de forma consciente para evoluir com essa informação e não ser uma vítima das circunstâncias ou dos trânsitos. Então isso às vezes também é um equívoco comum de quem estuda a astrologia, que é achar que está tudo escrito. Os padrões estão escritos, a manifestação do padrão, o nível de vibração do padrão não está escrito. E já depende da consciência. Depende da consciência e da decisão. E, por exemplo, estamos no ano de Marte. Marte, por excelência, é um arquétipo de guerra e desafios, mas também é um arquétipo da coragem e das grandes mudanças. Então também pode ser o ano em que nós fazemos as mudanças mais corajosas que tivemos por anos a adiar. Então também depende da perspectiva, não há nada absolutamente mau nem absolutamente bom na astrologia. Júpiter é bom, mas a pessoa pode ficar mimada e ficar à espera da sorte e não aproveita e não cresce ainda mais. Portanto, é tudo um pouco relativo e depende da nossa consciência o que é que vamos fazer com isso. Olha, sabes que uma das, já que estás a falar desses termos, que é preciso também desconstruir às vezes, as pessoas muitas vezes acham que Mercúrio retrógrado é assim uma coisa do mal que vem aí e depois tudo já é uma desculpa, é desculpa do Mercúrio, não é? Tudo é culpa do Mercúrio. Exato. Mas o Mercúrio não é assim, o Mercúrio quando está nesse movimento retrógrado não é assim uma coisa má. Não, lá está, é um dos tais exemplos de que não é tudo nem absolutamente mau nem absolutamente bom. Às vezes aquilo que parece mais complexo ou mais difícil ou mais disfuncional tem um propósito de vermos outros ângulos e descobrimos outras coisas que nós no curso normal da nossa vida não prestamos atenção. Portanto, o Mercúrio retrógrado está retrógrado de 20 e tal dias, cerca de 3 vezes por ano, ou seja, está 20% do tempo retrógrado. Imagina o que é, nós achamos que 20% do nosso tempo durante o ano é uma desgraça, não é verdade. Portanto, a função do Mercúrio retrógrado é aprofundar, é resgatar coisas que vêm atrás e que das quais não demos a devida atenção, recuperar projetos, aprofundar relações antigas, rever imensos processos pessoais e muitas vezes parar, refletir e ver as coisas de uma forma mais criativa, menos racional, menos lógica, mais criativa. Então os processos de Mercúrio retrógrado até podem ser particularmente criativos e até divertidos, porque o Mercúrio é a lógica. E quando nós chegamos a Mercúrio retrógrado é um bocado funcionar com a lógica ao contrário. E, por exemplo, o humor é uma coisa que funciona com a lógica ao contrário. É uma coisa que não estamos à espera. Então é um bocado para desconstruirmos o nosso ego, a forma como ele está a ser gerido nos 2, 3 meses anteriores e procurarmos formas um pouco diferentes ou mais originais de funcionar e de agir. Nesse processo é normal recuperarmos questões que vêm atrás, relacionamentos antigos, parcerias antigas, conhecimentos antigos. E porquê? Porque às vezes nós corremos tão rápido que há coisas importantes que nós não aprofundamos, ou seja, passamos por elas, pomos para dentro da mochila, mas não olhamos para elas em condições. Então, uma das funções do Mercúrio retrógrado é calma,
o que é que tu andaste a fazer e onde é que tu pegaste e que deixaste e que não estás a reparar que é importante. Então, ainda bem que existe o Mercúrio retrógrado, senão nós éramos só andar para a frente, fuga para a frente. Às vezes a fuga para a frente não é o melhor resultado. Claro que no meio disto é comum acontecerem coisas um bocadinho mais estranhas e em termos históricos mundiais, de facto, acontecem algumas tropelias significativas. Por exemplo, crises da bolsa, às vezes acontece mais intensamente, enfim, e há processos normais que acontecem, ou mais comuns a acontecer com o Mercúrio retrógrado. Sim, é mais normal às vezes a variarem equipamentos, eletrodomésticos, a comunicação carros. também fica assim um pouco mais... Fica um bocado mais complexa, mais bloqueada, mas tudo isso é para nós, lá está, pensarmos 2 vezes, 3 vezes no que é que andamos a fazer e percebemos que às vezes não é fazer de qualquer forma, já de forma automática, é olharmos para as coisas com mais consideração e com mais atenção. É verdade que sim, no início, sobretudo do processo, nos primeiros dias, pode haver um bocadinho mais contratempos do que a média, dependendo da nossa afinidade com o Mercúrio. Há pessoas que não têm afinidade nenhuma com o Mercúrio e o Mercúrio retrógrado é igual ao litro, pronto. Há pessoas como eu que têm muita afinidade com o Mercúrio, porque são naturalmente pessoas muito mentais e então notam mais diferença, ou notam mais que no dia em que fica Mercúrio retrógrado vais ao supermercado e encontras uma pessoa que não vias há 30 anos. O que é que se passa aqui? Mas não é de forma nenhuma um bicho de 7 cabeças e até pode ser uma coisa muito boa de acontecer, dependendo também do processo que Mercúrio faz. Por exemplo, imagina, agora com os meus alunos, eles quiseram começar um processo de jejum. E por acaso, até astrológica... Eu li sobre isso, que era uma coisa boa de se fazer no Mercúrio retrógrado. Neste Mercúrio retrógrado em particular, porque Mercúrio sai de balança e entra para trás em Virgem, que é o signo em que ele está perfeito. Então, fazer algo, regressar a algo em que nós estamos, imagina, desintoxicados, magros, a pensar bem, a funcionar bem, neste Mercúrio até faz todo o sentido. E, portanto, as coisas dependem um pouco também do tipo de Mercúrio retrógrado que é. Portanto, é um bocado relativo e depende do nosso nível de consciência. Há muito mais coisas a dizer, mas assim resumindo, claro, isto é assim o principal. Olha, nós nos últimos anos, quer dizer, eu acho que nós estamos sempre a passar por um monte de coisas, não é? Porque está tudo em movimento constantemente. Mas eu acho que nós nos últimos anos temos passado por imensas transformações, ou então é uma sensação minha, porque eu na minha vida estou realmente a viver muitas transformações. Mas as pessoas perguntam muito, tipo, meu Deus, tanto movimento, tanta transformação. E com alguns amigos também curiosos da astrologia que me têm comentado, ok, mas isto só lá para 2024, 2026 é que as coisas vão... Fala-me um bocadinho destas coisas todas que temos estado a viver, destas mudanças tão profundas e tantas. Não é? Olha, eu vou sintetizar, porque na verdade é uma pergunta que envolve muita informação astrológica. Pronto, para as pessoas perceberem um bocadinho a lógica. Nós desde 2020-21 vivemos o início de um processo de 20 anos que é muitíssimo diferente do que vivemos nos últimos 200 anos. E particularmente 2020 e 2022, portanto, que corresponde ao trânsito de Saturno em Aquário, era uma pedrada imensa na consciência coletiva. Porquê? Porque sempre que Saturno entra num novo signo e faz muitas conjunções nessa entrada, são mudanças de capítulos históricos do mundo. Aconteceu, por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu com o colapso do comunismo e está a acontecer agora. Portanto, há vários indicadores que sugerem que este processo, esta nova sociedade, ou início de nova sociedade que nós estamos a viver, é algo completamente diferente dos últimos 40 anos que foram governados por Vênus, neste caso são governados por Saturno, e dos últimos 200 anos em geral, cujo paradigma era materialista. E este paradigma é um paradigma diferente, mais digital, em que é mais virtual, mais relações sociais, mais interação de conhecimentos. E, portanto, tu vês isso, por exemplo, o mundo está-se a transformar muito do material para o virtual, para o digital, mas a própria sociedade, em termos, por exemplo, da questão das minorias, das diferenças, etc., está-se a transformar. A economia e os trabalhos estão a mudar com o teletrabalho, a telescola, as pessoas a partir da pandemia já começaram a trabalhar a partir de casa, já não têm que trabalhar nas cidades e houve também o tema da pandemia em si e das questões políticas que trouxe. Então, um dos temas de Aquário e desta nova fase é as pessoas entenderem
para já que não estamos propriamente de férias, que era uma coisa que eu queria dizer às pessoas. Atenção, que só lazer é fantástico. Mas lazer tivemos nos últimos 40 anos de Vênus. Agora, não é exatamente só estar no lazer que é pedido às pessoas. É pedido Saturno em Aquário, para os próximos 20 anos, que é o dominante, é a tonalidade dos próximos 20 anos. Então, Saturno não é, por excelência, um planeta assim muito leve. Portanto, e pede estrutura, responsabilidade, pede alguma seriedade, pede saber funcionar a equipa, pede saber funcionar com as tecnologias, pede, por ser Aquário, individualidade, ou seja, as pessoas perceberem que têm que ter uma voz política e uma voz, mesmo que seja uma boca que mandam na rede social, uma opinião que tenham sobre um assunto qualquer mais trivial, mais político, mas têm não só o dever, mas a obrigação de ter uma opinião, em vez de engolir tudo aquilo que lhes aparece. Se por acaso engolirem tudo o que aparece sem contestar, não vivem numa democracia, vivem no pior lado de Saturno. Portanto, e o pior lado de Saturno, infelizmente, é a ditadura, ou é um regime mais opressor. Portanto, uma das questões que as pessoas têm que se colocar é que, para já são responsáveis pelo seu eu, pelas suas escolhas. E que não podem estar à espera que seja o Estado que tenha uma escola decente, ou que tenha um hospital decente, ou que haja empregos. Enfim, têm que perceber que parte delas construir o seu mundo, construir o seu destino. Não podem estar à espera que sejam as instituições ou os paizinhos de fora que resolvam as questões. Têm que assumir poder. Se não assumirem o seu poder individual, se não pensarem sobre elas, sobre o seu processo, e nisso, por exemplo, coisas como o coaching são importantíssimas nesta nova era, porque permitem que as pessoas olhem e pensem na vida delas e percebam o caminho que estão a fazer. Pensem por si mesmas. Pensem por si mesmas, exatamente. E decidam por si mesmas. Exatamente. E têm um recurso, um tesouro fabuloso para que possam fazer isso melhor, que é a internet, que é uma coisa completamente aquariana. Não precisam sequer de sair de casa, não têm que ir a uma biblioteca, não têm que ir a uma escola que fica nos Estados Unidos. Têm gratuitamente conhecimentos fabulosos na sua mão. Só precisam de ir procurar. E, portanto, têm uma biblioteca grátis nas pontas dos dedos. Não têm que sair sequer do sofá para descobrir. E parte delas, pesquisarem informação, lerem de várias fontes diferentes alternativas e educarem-se quase gratuitamente, perceberem realmente como é que anda o mundo e como é que pode ser melhor a sua vida, para conseguir ter decisões e um caminho mais livre e mais empoderado. Agora, se as pessoas estão só a pensar no mundo de Vênus, e o mundo de Vênus é fantástico, e tu és uma mulher venusiana, o mundo de Vênus é fantástico, para todas as coisas melhores da vida. Mas estamos numa fase de Saturno. Fase de Saturno também pede decisão, consciência, responsabilidade, estrutura, e nós sabemos funcionar melhor em sociedade, sob pena da sociedade funcionar muito mal. Então foram cometidos, por exemplo, nestes últimos anos, alguns abusos às liberdades individuais e algumas pessoas acharam isso normal. Portanto, acham isso normal. Portanto, o despertar coletivo também tem a ver com as pessoas saberem perceber o que é que estão à espera que os governos decidam, mas não sequer vão votar. Como é que é possível isto? Nem sequer irem votar para decidir um governo e depois queixam-se do governo. Têm que assumir responsabilidade por elas próprias, pela sua vida e também alguma voz. Têm que ter voz. Têm que ter voz. E lá por serem um em 1 milhão, não interessa. Têm que dizer na mesma. Mas se for 1, 2, 3 e toda a gente colocar a sua voz, exatamente, temos aí uma massa crítica. Uma massa crítica. Portanto, estes próximos 18 anos, até 2040, têm um potencial ótimo. Se as pessoas souberem crescer em comunidade, usando os meios digitais, já nem sequer têm que se só restringir à sua própria nacionalidade. Portanto, podem conhecer e interagir com muitas pessoas de outras nacionalidades e dos seus próprios interesses. Portanto, é sem fronteiras o conhecimento aquariano na internet. Portanto, está nas suas mãos conseguir mudar e melhorar as suas vidas e não se sentirem um bocado vítimas. Só que há algum trabalho interior a fazer. Não há hipótese. Há algum trabalho interior a fazer. Esse é o convite, não é? É o Esse crescimento. É o convite. Esse é o convite. Fazer as coisas exatamente como eram, não dá. As pessoas vão ser desafiadas a superarem-se como pessoas e a alcançarem mais liberdade e a alcançarem mais poder. Têm ferramentas excelentes. Cada vez mais pessoas hoje em dia trabalham por conta própria e porque a internet também facilita isso. Ou trabalham a partir de casa. Podem não trabalhar por conta própria, mas trabalham a partir de casa. Nem sequer têm que viver em cidades. Podem viver até no campo. E têm bibliotecas gratuitas, têm videotecas gratuitas e, portanto, têm cursos, muitas vezes online, de pessoas que têm conteúdos fabulosos. E, portanto, o que é que estão à espera? Agora, achar que vai ser tudo certinho e seguro
e que não precisam decidir nada e que não precisam de se mexer para nada e de mudarem nada, isso é a receita para serem um bocadinho oprimidas. Portanto, E manipuladas. Portanto, eu acho que está nas tuas mãos. Eu acho que está nas tuas mãos fazer algo diferente. Acho que foi muito simbólico tudo o que aconteceu a partir da pandemia, não é? Tudo foi simbólico, não é? Tanto de um lado, as pessoas que simplesmente passaram por isso assim, tipo, ok, aceitando tudo, como por outro lado também ver muita gente e também uma grande massa crítica realmente a colocar a sua voz e questionar, não é? É questionar. E tem havido vários eventos que eu tenho sentido como simbólicos desta queda deste velho tempo, vamos colocar assim entre aspas, e um deles documentaste recentemente, que foi a morte da rainha, não é? Agora, e até o comentaste relacionando com os eclipses, não é? Que temos vivido aqui vários eclipses no eixo eu sei porque é o meu eixo, Touro-Escorpião, e tem sido assim super forte, super intenso. Queria-te ouvir falar um bocadinho sobre os eclipses e o que é que eles estão a simbolizar, não é? Olha, o que é que eles estão a trazer? Os eclipses, para te ser 100% honesto, são das técnicas da astrologia menos bem trabalhadas ao nível profundo que eu saiba na astrologia mundial. Então, não encontras muitos astrólogos que sabem interpretar um eclipse. Porquê? Porque um eclipse, o seu impacto e o seu significado vai muito além do tempo em que ele acontece. Ou seja, acontece num dia tal e a pessoa pensa, é naquele dia tal que acontece alguma coisa. Não. O efeito, o processo do eclipse pode ser válido até 3 anos, dependendo da duração do eclipse. E 3 anos misturam-se com outros ciclos. E às vezes é difícil perceber, por exemplo, esta questão da rainha. O eclipse associado à morte da rainha, na minha opinião, é uma coisa inacreditável em termos astrológicos, porque espelha transparente 100% a perda da rainha. Portanto, o eclipse da lua em Escorpião no descendente para Londres, quadratura a Saturno. Contudo, aconteceu em maio, ou seja, o eclipse associado ao falecimento da rainha, que é um evento coletivo importantíssimo, aconteceu em setembro, mas o eclipse foi de maio. E, portanto, fica uma marca em uma semente a crescer, a germinar, até pelo menos 1 ano depois de um eclipse, mas às vezes até 2, 3 anos. E acontece durante 2 anos mais ou menos no eixo, neste caso no eixo de Touro-Escorpião. Então os valores materiais e a nossa capacidade de irmos ao fundo das questões e nos transformarmos está muito posta em questão nesta altura. Em qual é que é a tua profundidade? A profundidade da tua vida, das tuas emoções, das tuas decisões, do teu próprio autovalor. Isto aliado ao facto de ser um ano de Marte, que é um ano por excelência de decisões e de cortes, quer dizer que é um ano muito intenso. É um ano muito intenso, 2023 até março de 2024. Desculpa, 2022 até março de 2023. E, portanto, pede o quê? Cortes e decisões mais arrojadas, pede autovalor, pede a pessoa tratar dela própria, cuidar de si, mas ao mesmo tempo ter coragem, tanto nas decisões, na vida pessoal, amorosa, afetiva, como na vida profissional, negociar o seu próprio valor, ir fundo nos seus afetos, perceber de quem é que gosta, o que é que quer fazer da vida. Portanto, eu acho que é um trânsito e são eclipses de aprofundamento. Aliando isto ao facto de parte destes eclipses estar em quadratura a Saturno, o tal senhor dos próximos tempos, isto tudo com grande sentido de responsabilidade. Portanto, fazendo alguns lutos, isto até daqui a 2 anos, porque lá está, eclipses, alguns deles acontecem estes anos, mas são válidos por quase 1 ano e meio, 2. Portanto, é para fazer sim alguns lutos e para crescermos brutalmente no nosso esqueleto, na nossa força interior. Portanto, perguntas-me assim, isto é um tempo fácil? Não acho que seja um tempo fácil, mas também estamos cá para crescer, também estamos cá para evoluir. Então, é nestes tempos que se evolui mais, não é nos outros. Então, esse é o bom lado da questão. Mas pronto, isto em relação especificamente aos eclipses. Lá está, são mais visíveis no céu, portanto, historicamente, os povos ligavam muito aos eclipses, em termos dos rituais, das cerimónias, e têm razão de ser, porque são pérolas do céu, portanto, pérolas do céu que têm um significado coletivo. Às vezes são eventos que não têm propriamente uma grande significado em termos, imagina, até da economia, por exemplo, a morte da rainha, é algo que chama muito a atenção do coletivo,
mas não quer dizer que politicamente, quer dizer, economicamente seja assim tão importante. Mas não é, por exemplo, um terremoto, não é tipo uma tempestade, que por acaso são coisas que podem acontecer mais por causa dos eclipses. Tempos de ser escorpião, tempestades, os furacões, essas coisas, próximo a 1, 2 anos, Sim. Não é impossível. Se bem que o que mais interessa é o processo pessoal. E o processo pessoal é profundo, é agitado. São águas de escorpião, são águas agitadas, intensas, apaixonantes também. Então pode serem também anos muito apaixonantes. Se calhar vamos recordar com prazer tanta coisa a acontecer em tanto tempo. Mas é mais ou menos isto para ser sintético. Se quiseres, desenvolve. Não, acho que já foi ótimo ter essa visão. Olha, e agora uma pergunta, uma curiosidade minha. A partir de março de 2023 as coisas vão acalmar um bocadinho? Ou nem por isso? Olha, eu acho que março de 2023 é uma espécie de marco energético de mudança desde os últimos 2 anos e meio, 3. Porque nós tivemos a entrada de Saturno em Aquário em março de 2020, pronto, e que foi aquela mudança brutal que todos passámos. De repente há uma pandemia, de repente o mundo muda. E esse tema, digamos que dilui-se, eu acho que não vai se diluir definitivamente, porque, como eu disse, é um impacto que vai ficar por muitas gerações. Mas a energia vai mudar consideravelmente a partir de março de 2023, porque não é só Saturno que vai mudar de signo, portanto vai sair de Aquário e vai entrar em Peixe e ficar lá 2 anos e meio, 3, e Saturno é o rei da astrologia e é o rei das grandes mudanças sociais. Eu, quanto mais estudo a astrologia mundial, mais confirmação tenho disso. E, portanto, tudo são grandes guerras, grandes mudanças políticas, é tudo Saturno. E dá o mote para 2, 3 anos do mundo. Qual é que é o tema de Saturno em Peixe? Solidariedade, espiritualidade. Ou seja, o Saturno vai mudar para Peixe. Vai mudar para Peixe, exatamente. Não só vai mudar para Peixe, como em 2024, 2025, vai fazer conjunção ao Neptuno. Então, eu acho que vai haver um apelo coletivo acima do normal. Ou seja, as pessoas vão estar mais ainda sedentas de uma explicação e um entendimento do que é que aconteceu e do que é que vai acontecer. E portanto, nesse aspecto pode ser uma abertura gigante em termos de filosóficos, espirituais, enfim. E, espero eu, também de alguma solidariedade. Pode haver mais movimentos migratórios, porque Júpiter também é governado por Peixe associado aos países mais costeiros, portanto a questão dos refugiados costuma acontecer quando acontecem coisas de Peixe, imagina. Mas contrasta um bocado com o trânsito de Saturno em Aquário dos últimos 2, 3 anos, porque a entrada de Saturno em Aquário foi uma entrada à bruta, porque tinha lá Marte e Plutão, foi tipo uma grande bufetada. Portanto, e a partir daqui já não temos que levar com essa bufetada. Então há mais, acho eu, suavidade no ar. Há mais suavidade no ar, há mais delicadeza, pede-se mais delicadeza, mais sensibilidade às pessoas, pede-se mais ouvir os outros, apoiar os outros, amarem-se, perdoarem-se, tolerarem, mais compaixão, mais entendimento e mais explicação filosófica sobre tudo. Então eu acho que as áreas espirituais, e mesmo em Portugal, que é um país que tem afinidade com caranguejo e com peixe, não só, mas são 2 signos muito importantes, eu acho que pode ter aí também uma voz importante nestes próximos 2, 3 anos. Isto, como te disse, aliando ao facto de Saturno entrar também em conjunção com Neptuno daqui a 2, 3 anos. Então parece que há aqui um movimento de proposta de unidade mundial e também de mais profundidade em termos da nossa consciência global e espiritual. Isto parece um discurso um bocado vago, mas é mesmo assim. Ou seja, eu acredito e acho, não é por uma questão de vontade pessoal, é que isso vão ser tendências. Agora, também há o outro lado. Portanto, e o lado de Saturno em Peixes, muitas vezes Peixes é o signo do Ai Jesus. Portanto, e o Ai Jesus eu tenho que me agarrar a alguma coisa. Está muito ligado a Jesus, não é? Está muito ligado a Jesus, mas também tem muitas vezes a ver com os dilúvios e os dilemas. Ou seja, os dilemas existenciais das pessoas chorarem e pedirem misericórdia. Portanto, às vezes o peixe tem um lado trágico e tem um lado de choradeira. Então eu não sei se isso também poderá acontecer, as pessoas sentirem, mas o que é que eu estou a passar? Eu preciso de me agarrar a alguma coisa porque eu não estou a perceber o que é que se passa no mundo. Mas eu acho que não vai ser assim tão trágico. Acho que vai ser uma coisa mais suave e que vai nos ajudar a aliviar muitas das tensões que aconteceram durante a pandemia, que lá está, foi um trânsito de Saturno especial, por ser agarrado aos planetas duros.
neste caso Marte e Plutão. Este já não tem essa conotação. Nesse mesmo mês, Plutão sai de Capricórnio e entra em Aquário. Ora bem, 2 pesos pesados no mesmo mês mudarem de signo. Estás a falar de março. Estou a falar de março de 2023. No início de março, Saturno muda para Peixe. E no fim de março, Plutão entra em Aquário. Vai lá estar há quase 20 anos. Epá, eu não sei o que é, mas que é uma proposta de mudança incrível. Eu acho que é uma grande notícia para o mundo, Plutão entrar em Aquário. Eu espero que seja. Durante Plutão em Capricórnio nós vimos o clímax da corrupção em termos das organizações mundiais e também vimos morte e renascimento do mundo financeiro e da banca, mas vimos também um acentuar da força das instituições. Que agora a pandemia foi tipo culminar, ou seja, Plutão é o poder, Capricórnio são mais as instituições de Estado, as instituições empresariais, vimos um bocado o culminar desse poder e dessa autoridade. Com Plutão a entrar em Aquário, lá está, isto é um processo de 20 e tal anos e Plutão ainda volta a Capricórnio e depois volta outra vez a Aquário. Mas a proposta é o poder do povo, ou seja, é o poder da democracia, o poder das pessoas, portanto, usando as tecnologias. Então, eu acho que é para as pessoas fazerem um bocado aquilo que estamos a falar há pouco, é assumirem força, assumirem a sua individualidade, a sua tal voz, usando as tecnologias, usando os associativismos, usando os conhecimentos que já estão distribuídos por vários setores. Eu acho que é uma boa notícia, mas implica na mesma uma transformação coletiva gigante. Lembrando que fica lá até 2044. A última vez que aconteceu isto, por exemplo, os Estados Unidos tornaram-se independentes e houve a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi no fim já do trânsito. Portanto, nós estamos a ver apenas o início desse trânsito. Então, ainda vai ficar cá durante muito tempo. Mesmo assim, é normal. Por exemplo, nas bolsas isto é logo. Sempre que Saturno muda de signo ou que Plutão muda de signo, há determinados setores que vão ao fundo, portanto, e outros que crescem muito rapidamente. Então aqui eu acho que é uma transferência de poder das instituições de Estado e das grandes empresas para organizações não governamentais e mais para a sociedade civil. Portanto, é isso que eu espero. Mas vamos ver. Pode acontecer outras coisas, como por exemplo a transformação das energias, portanto, as energias renováveis. Plutão tem um bocado a ver também com a energia, portanto, está muito associado a quem associa muito o Plutão ao petróleo, que é uma coisa que está debaixo da terra, escondida. Então, em termos das energias, porque agora há a questão do tema da energia, do petróleo e do gás, pode haver um acentuar das energias alternativas, porque são aquarianas. Então, pode haver também uma mudança na economia nessa busca. Ou seja, mudanças não vão faltar. Mudanças não vão faltar. Por exemplo, o hidrogénio, o nuclear, são temas que com Plutão e Aquário é normal que Vamos continuar a viver este processo de transformação durante muito tempo, pelo que tu nos trazes, e já percebi que a palavra-chave é responsabilidade. Eu acho e que assumir sim. A nossa voz, não é? A nossa presença. Eu acho que sim, porque vamos lá ver, sabes que não é fácil dizer qual é que é a energia aqui predominante, mas a energia dominante, na minha opinião, para os próximos 20 anos, devido à conjunção Júpiter e Saturno, é Aquário. Eu não queria que fosse, eu preferia que fosse Peixe, só preferia que fosse outra coisa qualquer, não é a minha energia de maior afinidade. Temos que aceitar, é Aquário. E temos vários indicadores nesse sentido, e portanto já vivemos, eu acho, que a mudança mais complexa, que foi o início do processo. Exato. Que é o que custa mais. Agora vamos viver as ramificações e os desenvolvimentos disso, que eu acho que pode ser um bocadinho mais fácil, pelo menos durante alguns anos, e espero e acho que com o trânsito de Saturno em Peixe vai ser um bocado mais fácil. É a minha expectativa, mas não sei. Nós vamos acreditar em ti. Eu quero acreditar em ti. Quero pensar que já passámos pelo menos o mais chocante, né? Aquele que abana as estruturas todas. E a partir de agora é construir. Devido aos tais eclipses, é normal que ainda haja grandes lutos coletivos sobre personalidades importantes, ou os processos, ou alguns países, intempéries, faz parte. Eu acho que ainda há lutos importantes, mesmo durante 2023. Mas eu acho que o clima vai estar um bocado mais aberto. E acho que há aqui uma porta a abrir-se para outros temas de maior profundidade. Eu não sou absolutamente fã,
não é? Eu sou fã de aquário, eu acho que, nomeadamente as pessoas de sol em aquário, eu tenho uma profunda admiração e gostava de ser um bocadinho assim. Mas acho que a energia de peixe é bem-vinda nesta altura. Sim. É muito bem-vinda porque vivemos muito distanciamento entre as pessoas. Sim. Essa energia mais amorosa, não é? É uma energia mais afetiva. amorosa, mais afetiva. Estamos a precisar um bocado disso. E portanto, é um bocado assim. Bora lá com muita coragem e muita responsabilidade. João, obrigada por todas estas pílulas de consciência que tu nos trouxeste. Acho que este é um daqueles episódios para ir ouvindo várias vezes, agora, no fim do ano, no início do próximo ano, para ir relembrando todas estas passagens que tu nos trouxeste e estas propostas que estão aí em aberto para cada um de nós. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada mesmo por teres trazido tanta expansão de visão, pelo menos, não é? Até agora temos aí assim um mapa aberto para explorar. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também aí em casa. Vemo-nos na próxima semana para mais uma viagem. Até já.